Olá, queridos e amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Estamos aqui para este nosso momento de reflexão na Palavra de Deus e eu quero iniciar este momento invocando a presença do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para início, vamos ouvir a música Santa Bíblia, Meu Prazer. A Bíblia é um livro sem igual. Não tem outro livro como a Bíblia. Aliás, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Pessoas usadas por Deus para escrever a palavra de Deus e deixar este guia para cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em quantos livros tem a Bíblia? Você já leu toda a Bíblia? Se você já leu toda a Bíblia, você já leu pelo menos 66 livros. A Bíblia é uma bênção de Deus. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos para a nossa salvação está registrado na Bíblia, de forma clara, pura, perfeita. Como por exemplo João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o plano de salvação. As alianças que Deus firmou com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, são alianças direcionando para a salvação eterna. E na Bíblia nós temos algumas divisões. A mais tranquila, todos nós sabemos, Antigo Testamento, antes de Cristo, e Novo Testamento, depois de Cristo. O que nós não podemos pensar é que agora no Novo Testamento nós podemos excluir o Antigo Testamento, ou que também o Novo Testamento
não é muito importante, então vamos ficar somente com o Antigo Testamento. Não, a Bíblia é um conjunto, a Bíblia é a palavra de Deus. O Antigo Testamento nós temos todas as promessas de Deus para com o seu povo, a promessa do Salvador. Nós temos Deus acompanhando o seu povo em toda a trajetória do Antigo Testamento para chegar no Salvador Jesus. E no Salvador Jesus nós temos o cumprimento de todas aquelas promessas. Nós temos uma nova expectativa de vir agora na obra redentora de Jesus realizada na cruz do Calvário. E a Bíblia aponta para isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Dentro dessas duas partes, nós temos subdivisões. São 5. Antigo Testamento, nós temos a lei, nós temos os livros de história, nós temos os livros poéticos, nós temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. É uma sequência. Os 5 primeiros livros são os livros da lei, escrito por Moisés. Depois nós temos 12 livros de história, vários autores. Depois nós temos os livros da poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e nós temos os profetas menores, que são mais 12. E no Novo Testamento nós temos também esta subdivisão. Os 4 evangelhos, aí nós temos o livro de história, que conta a história ali da igreja primitiva, que é Atos dos Apóstolos. Temos 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Temos as outras cartas escritas, por exemplo, por Pedro, João e outros. E nós temos o livro da profecia, que é Apocalipse, o último livro da Bíblia. Isso, na verdade, são curiosidades, mas é a formação da Bíblia, está nessa ordem. E nós temos isso aqui registrado na palavra de Deus. Quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Vocês têm noção? Isso não é como hoje um escritor escreve um livro, 2, 3, talvez no ano. A Bíblia, ela durou em torno de 1.500 anos no Antigo Testamento e 100 anos no Novo Testamento. Sem contar que neste período, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, teve um tempo em que Deus se calou, onde Deus não enviou seus profetas para ir ao encontro do povo, até que o povo clamou, o povo pediu socorro. Deus, então, no tempo certo, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para vir ao nosso encontro e nos salvar. Este período de silêncio durou em torno de 400 anos. Então, vejam bem, 1.500 anos no Antigo Testamento, em torno de 400 anos o período de silêncio, e aí mais 100 anos para o Novo Testamento também ser escrito. Em torno de 2.000 anos, queridos irmãos. 2.000 anos. Todo este tempo, Deus está guiando o seu povo. Por isso, na Bíblia nós temos tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação. Muitas vezes as pessoas ficam se atendo a pequenos trechos sem contextualização, nomes que não são assim tão importantes para a nossa salvação. Mas o que eu quero destacar são as alianças, é o povo de Deus sendo acompanhado por Deus em todos os tempos, em todas as épocas, como nós somos acompanhados nos dias de hoje. O povo de Deus
tendo segurança para servir a Deus com fidelidade, como nós temos nos dias de hoje. E agora sim, eu chego num ponto crucial, importantíssimo, que é o seguinte: muitas pessoas têm a audácia de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não sei se você já ouviu isso, querido irmão, querida irmã, mas muitas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro comum escrito por homens. Muitas outras pessoas, infelizmente, dizem que a Bíblia é um livro escrito por um monte de homens preconceituosos, de épocas preconceituosas. Eu diria que isto é blasfêmia. Não podemos nos deixar envolver por algo nesse sentido. Isso é grave, porque a Bíblia não contém, a Bíblia é a pura e santa palavra de Deus. Tudo o que Deus queria que nós soubéssemos está na sua santa palavra. A Bíblia é um livro sem igual, é um livro diferente, é um livro único. Não existem outros livros iguais à Bíblia no mundo. A Bíblia é o nosso GPS que nos leva para o céu. Veja o que Deus diz através do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos 1 e 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Ou seja, eu poderia aqui dizer que a Bíblia, ela foi ditada por Deus, e Deus escolheu homens sérios, fiéis a Deus, homens verdadeiramente cristãos, poderíamos dizer assim, e Deus deu as palavras corretas, a própria palavra dele. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. É a palavra de Deus. Em 2 Pedro 1,21 nós lemos assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lembrem-se lá da escola, quando a professora ia dar um ditado. Se a professora mandasse você escrever igreja e você escrevesse templo, você tinha escrito errado, porque a professora mandou você escrever igreja. O sentido pode ser até o mesmo, mas a palavra é diferente. E aqui Deus falou as palavras exatas para que os discípulos, para que os profetas escrevessem. Então não é palavra humana, não tem nenhuma só palavra humana, é pura e exclusiva palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 nós lemos assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada, o que significa inspiração? Deus falou e aqueles homens usados por Deus escreveram. Então, não tem nada a ver com o que muitas pessoas falam. Homens preconceituosos escreveram a palavra de Deus. Isso é triste, isso é diabólico.
nós cristãos temos que tomar cuidado com certas frases, com certas palavras que nós ouvimos para que não concordemos com isso. Em 1 Coríntios 2,13 também diz assim, olha, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não de palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui o apóstolo Paulo sendo usado por Deus para escrever essas palavras. Queridos, a Bíblia é muito clara quando nos ensina que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia nos ensina isso. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. E por isso, nos dias atuais também, muitas pessoas estão ensinando coisas erradas, utilizando a própria Bíblia, porque cada um quer fazer a sua própria interpretação. Não! Claro, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Nós, pastores, especialmente, estamos aqui exatamente para usar a Bíblia e orientar a cada um de vocês, mostrar a palavra de Deus a vocês, entregar nas suas mãos esse GPS que leva para os céus, apontar o caminho, pois como diz Paulo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é sabedoria divina e não sabedoria humana. E a Bíblia, ela tem uma função muito especial, uma finalidade muito especial. O apóstolo Paulo também diz isto lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, tornar-te sábio para a salvação. Esta é a função da Bíblia, nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, nos levar para o céu. A Bíblia nos aponta para Jesus, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, temos em nossas mãos um grande tesouro, a palavra de Deus. Temos em nossas mãos todo o necessário para chegar a Jesus, a Ele entregar a nossa vida, a Ele ser fiel, buscando dia após dia, lendo a Bíblia dia após dia, a Bíblia que serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar. Ela nos aponta para Jesus, que nos leva ao Pai e nos dá a salvação eterna. Por isso, fica esse lembrete importante: não duvide da palavra, não duvide da Bíblia. Se em algum momento você já questionou, não questione, pois questionar a Bíblia é questionar o próprio Deus. Não questione no sentido de duvidar. Se você tem dúvidas, sim, esclareça-as. Para isso, estou aqui, para ajudá-lo, para orientá-lo na palavra de Deus, que nos leva à vida eterna. E para concluir, a Bíblia ela tem dois ensinamentos
essenciais: lei e evangelho. A lei mostra o nosso pecado, mostra que estamos condenados porque precisamos cumprir 100% a lei de Deus. O evangelho aponta para Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aponta para Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Lei e evangelho se complementam, pois a lei aponta para o nosso pecado e mostra que precisamos de um Salvador. E o evangelho mostra Jesus, que é este único e suficiente Salvador. Creia nisso e viva, creia nisso, e um dia você estará com Jesus lá no céu. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por estar ao nosso lado sempre, por acompanhar o seu povo sempre, desde o princípio. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar a Bíblia Sagrada, a Tua Santa Palavra, para que nós possamos por ela nos orientar, nos guiar e chegar a Ti, que é o único caminho, que é a única verdade absoluta, que nos leva ao Pai, que nos leva ao céu. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado pela obra de Cristo. Muito obrigado por sua fidelidade. Também pedimos, querido Pai, por todas aquelas pessoas que estão doentes, que estão hospitalizadas, que fazem tratamentos, que estão se recuperando em seus lares. Esteja com cada um e a seu modo e a seu tempo restaure a sua saúde, Senhor Deus. Entregamos a nossa pátria nas Tuas mãos, a nossa igreja, para que o Senhor conduza com amor e que o Senhor, através da Sua Santa Palavra, oriente pastores, mestres, líderes, para servir-Te inteiramente, entregando a sua vida nas Suas mãos. Assim, querido Pai, entregamos esta humilde oração nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nós concluímos este momento ouvindo mais uma linda música, ó, retenhamos com firmeza. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Para vocês que estão aqui em Afonso Cláudio, nosso culto sexta-feira 19 horas, sábado 19 horas e domingo 9 horas da manhã. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Suas santas escrituras, busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas.